Senhoras e senhores, nosso muito boa tarde, aqueles que nos acompanham em outros países. Já à noite, queremos agradecer a todos os participantes do nosso fórum, agradecer ao Grupo Bracel, a Veracel Celulose, a Bahia Gás, patrocinadores do nosso evento. Sem eles seria impossível esta realização. E nós voltamos com a sessão Network, com o tema o PIB do Mar, Setores e Serviços. Com 2 workshops na outra sala já tivemos a abertura com a sessão Energia que vem do Mar. E aqui nesta sala, a sessão A Riqueza que vem do Mar, com a moderação de Tiago Borges, do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Tem como palestrantes Miguel Marques, da Price, Patrícia Rage e Andréa Carvalho, ambas da Universidade do Rio Grande do Sul, Osiléa Menezes, do Labomar, da Universidade Federal do Ceará. Lembrando a todos que os currículos de todos os panelistas estão disponíveis no site foroeconomiaazulbahia.com.br, foroeconomiaazulbahia.com.br. E agora a palavra ao nosso moderador desta sessão, professor Tiago Borges, do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Tiago, é com você. Obrigado, Gilberto. Boa tarde a todos. É uma alegria participar desse segundo fórum Meio Ambiente e Economia Azul, para tratar nesse painel da riqueza que vem do mar, dentro do contexto do PIB do mar, setores e serviços. Eu, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante dessa tarde e noite, né? O Dr. Miguel Marques, da PwC. Muito obrigado, Tiago. Penso que me estão a ouvir bem. É um gosto estar aqui numa sessão moderada por si e com tão prestigiados colegas a falar sobre este tema importante. Eu vou então tentar partilhar o meu ecrã. Penso que todos estarão a ver o ecrã. E a minha apresentação segue o tema desta sessão, que é a riqueza que vem do mar. E eu gostava de começar por dizer que o conceito que tenho de mar, de economia do mar, de economia azul, de economia oceânica é muito amplo. Para nós, na PwC, é importante a superfície da água, a coluna da água, o fundo do mar, o vento acima da água, o céu acima da água e o espaço que nos permite, através de satélites, monitorar tão grande recurso. E defendemos uma abordagem integrada dos recursos do mar, o que significa ganhos mútuos entre empresas, entre a academia, entre os cidadãos e o Estado. Não podemos esquecer o contexto em que vivemos, que é um contexto de rápida urbanização, de grande crescimento das cidades, de alterações climáticas radicais que têm provocado fortes prejuízos, danos na vida das pessoas e que nos vai obrigar a transformar as nossas economias. Um período também de grandes avanços tecnológicos que permitem cada vez mais aceder ao oceano profundo, o que era impossível anteriormente. E alterações demográficas, quer o envelhecimento da população, mas também o grande crescimento da população. E, por último, o poder no mundo está a mudar de mãos. Cada vez mais o poder económico situa-se na Ásia e, com isso, estão a surgir algumas tensões em termos de acordos comerciais que afetam diretamente os setores do mar. O PIB do mar é um instrumento muito importante, porque nos permite quantificar como é que o ser humano está a tirar proveito deste recurso aquático. Eu trouxe aqui o primeiro exemplo, um exemplo português, que vem já desde 2016, por isso tem algum pioneirismo na sua preparação, e onde tive o privilégio de colaborar como observador atento destas questões. Então, em 2016, o governo português apresentou o primeiro cálculo do PIB do mar de Portugal. Chegou a um valor médio, nos anos de 2010 a 2013, de 4.680 milhões de euros.
que representa cerca de 3,1% do PIB português. E como podem ver por este círculo, a fatia maior desse PIB vem do recreio, desporto, cultura e turismo, 35%, seguida da pesca e aquicultura e depois dos portos, que somados aos serviços marítimos atingem também um valor bastante relevante do PIB português. Na mesma data, a OCDE apresentou um estudo chamado Ocean Economy 2030. Embora não calculasse em detalhe o PIB do mar do mundo, apresentou uma estimativa. Estimou que no mundo o PIB do mar, ou o GVA do mar, chega a cerca de 2,5% do PIB mundial. Um pouco mais tarde, em 2018, a União Europeia também estimou o PIB do mar da União Europeia. Trouxe aqui os números mais recentes, números que foram calculados em 2020 e que apontam para um peso da economia azul na União Europeia de cerca de 1,5%. E, mais uma vez, na Europa, o que está desenvolvido é bastante o turismo, representando 40% do PIB da economia azul da Europa. A PwC, já desde 2005, que tenta estimar e quantificar a economia do mar. Em 2010, apresentamos o primeiro documento LEM, que temos emitido anualmente, e que desde 2015 também estamos a apresentar para o mundo e para o Brasil em particular. Portanto, nesta minha apresentação, continuarei apresentando alguns valores que apresentam nesse documento. Tinha dito anteriormente que o PIB do mar calculado pela União Europeia e por Portugal apontava para a Europa ter um peso grande do turismo. E neste documento LEM mundial, quando colocamos os números no mapa, vemos isso. Vemos que o Atlântico na Europa é essencialmente usado para turismo, mas também um pouco para a produção de energia. Ao passo que na Ásia é essencialmente produção industrial. Produção industrial relacionada com a construção naval, relacionada com a aquacultura, relacionada com a pesca, mas cada vez mais relacionada com o security, a defesa, relacionada com alguma energia renovável e portos e transportes marítimos. Podemos ver que o Atlântico Sul tem bastantes oportunidades, mas também desafios, porque, como veem, ao contrário do que acontece na Ásia, ainda está pouco explorado. No entanto, o modelo de uso do mar não tem sido equilibrado. E neste mapa conseguimos ver a cinzento grandes ilhas de plástico, assim como também conseguimos ver na costa da Índia e da China linhas vermelhas que representam a excessiva poluição costeira. Vemos também alguns pontos negros ao longo do Equador que significam ataques de pirataria. Infelizmente, no século XXI, ainda existem muitas ocorrências de pirataria marítima. Falando um pouco do Atlântico Sul e, em particular, do Brasil, eu gostaria de começar por dizer que o Brasil é um dos grandes territórios marítimos do mundo. Apresenta-se aqui como uma das maiores 10 zonas económicas exclusivas, a par dos Estados Unidos, da Austrália, da França, da Rússia e de outros grandes países marítimos. Mas eu gostaria de alertar que, embora um grande espaço marítimo é uma oportunidade, existem países com pequenos estados, com pequenas áreas marítimas que aproveitam muito mais o mar. E um exemplo disso é a China, que não aparece nem no top 10, nem no top 20, nem no top 30 das zonas económicas exclusivas do mundo, mas em muitos setores é o país número 1 do mundo da economia do mar. E como podem ver, começando pelo turismo, pelos transportes marítimos, vemos que, e por portos, vemos que a China tem os 7 maiores portos marítimos de contentores do mundo. E no top 10 só figuram países asiáticos. No caso do Brasil, que não está situado no corredor de maior tráfego marítimo, tem uma grande
oportunidade nos transportes marítimos porque tem muita carga para transportar. Vê-se aqui neste gráfico que o Brasil é um dos grandes exportadores de minério de ferro, entre outras importantes commodities. Como estamos aqui num evento sediado na Bahia, eu coloquei também a evolução dos transportes marítimos na Bahia, onde se vê que desde 2012 existe uma tendência a alguma estabilidade e não grande crescimento. Passando para a construção naval, com este gráfico percebemos que mais de 80% da construção naval medida em peso da construção se situa em 3 países asiáticos: China, Coreia do Sul e Japão. O que significa que no Atlântico, e em particular no Atlântico Sul, pouca construção naval se faz. Portanto, há aqui uma grande oportunidade de melhorar neste aspecto. Quando falamos em energia offshore, aí sim estamos a entrar na área onde o Atlântico como um todo é forte. Pode-se ver aqui que os 5 maiores produtores de petróleo e gás offshore do mundo, 2 deles são do Atlântico. Um bem no norte, que é a Noruega, e outro bem no sul, que é o Brasil. E, obviamente, os países do Médio Oriente lideram esta indústria, logo seguidos do Atlântico, em particular da Noruega e do Brasil. E se olharmos para países como o México, como o Angola, e se somarmos toda essa força de produção de petróleo e gás do mundo, claramente o Atlântico Sul, somado, lidera a produção de petróleo e gás natural no mundo. Offshore. Em termos de energias renováveis, temos aqui uma liderança europeia, essencialmente do Reino Unido, mas que tem a China cada vez mais a progredir e certamente em poucos anos assumirá a liderança deste setor. Estando a terminar, gostaria também de dar nota da importância fundamental da pesca e da aquicultura, dizer que, mais uma vez, países como a China e a Indonésia e a Índia, que estão na Ásia, têm muita força, mas, curiosamente, os Estados Unidos, que não são percepcionados como um país ligado ao setor primário, no caso da pesca, são, a par da Rússia, o 3º país que mais pesca no mundo. É preciso entender que estes números não significam pesca no próprio país. Significam pesca de empresas e navios controlados por esse país. Obviamente, a China pesca em todo o mundo, e particularmente no Atlântico Sul. O clássico Japão e o Peru também são importantes países da pesca. No caso da aquicultura, o domínio da Ásia é avassalador. Só a China representa 62%, que somados à Índia, ao Vietnã, à Indonésia, ao Egito, formam os maiores produtores de aquacultura do mundo. A Bahia tem pesca de muita qualidade, tem excelente aquacultura, mas como podemos ver pelos gráficos, tem tido uma tendência de às vezes sobe, outras vezes desce. Por último, o turismo, que é uma grande oportunidade de futuro para toda a economia do mar de forma sustentável, é uma área muito explorada nas Caraíbas e no Mediterrâneo, como podem ver, são as zonas geográficas mais relevantes, com 34% nas Caraíbas e 17% no Mediterrâneo, o que significa que pelo Atlântico Central passam comboios de cruzeiros procurando as estações de cruzeiros mais frequentadas e, portanto, isto é uma grande oportunidade para o Atlântico. A Bahia também figura nesse campeonato dos cruzeiros e até 2018 tinha esta evolução. Por último, falar sobre o futuro das indústrias do mar, onde aparece claramente os cabos submarinos, a indústria dos cabos submarinos, que particularmente no Atlântico Sul é uma grande oportunidade. O Brasil é o 11º país do mundo com mais pontos de ligação de cabos submarinos, mas eu diria que no Atlântico Sul faltam cabos submarinos, porque quer as populações do lado da América Latina, quer da África, usam bastante telemóvel e outros meios de comunicação, e a infraestrutura de cabos submarinos não está a aguentar esse crescimento de uso
destas novas formas de comunicar. Logo, há uma grande oportunidade e, infelizmente, não há muitas empresas no Atlântico Sul a dominar este setor, à exceção da Angola Cables. Por último, uma nota sobre a biotecnologia azul, que tem sido liderada essencialmente pela América do Norte, Canadá e Europa, que, como podem ver por este gráfico. Com isto termino, agradecendo a apresentação e estando disponível para questões. Bem, obrigado, Dr. Miguel Marques. Eu gostaria de lembrar que é possível fazer perguntas aos palestrantes, né, nesse Q&A do QIA do sistema, e perguntas que serão debatidas nos 20 últimos minutos desse painel. Eu passo, então, sem delongas, a palavra a Patrícia Hagi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Conseguem ver? Tranquilo? Tiago está assistindo? Está apresentando? Está com fone de ouvido. Obrigado pelo convite. Tá, pode seguir? Pois bem, então, muito obrigado pelo convite, para a participação deste fórum. É um prazer, uma temática muito importante. Obrigado à Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, INEMA, Federal da Bahia, o Aircentro. E é um tema... Cumprimento aos colegas aí que estão comigo aqui nessa apresentação e agradeço a todos os participantes que estão aí presentes aqui nessa sala. Então, nessa sessão do PIB do mar, setor serviço do mar, eu busquei trazer uma temática que complementa essa quantificação dos dados em economia do mar, né? Buscando exatamente inserir no conceito de meio ambiente e economia azul, que é a temática central da estrutura do nosso fórum aqui, e que está realmente compartilhando com a necessidade deste item dentro de toda a inovação, sustentabilidade e preservação do ambiente marinho, que é o propósito último de até mesmo se criar esse processo de indicador, de manter a economia e que seja dessa forma sustentável. Então, a minha preocupação é a inclusão e a abrangência das dimensões ambientais do oceano, no conceito da economia, né, tradicional e emergente, e quantitativa que nós temos aí, que Miguel colocou muito bem no cenário mundial recém agora. Tá? Então, incorporar o conceito de sustentabilidade nesses processos e produtos de uso de ambiente marinho, que é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil dentro da academia. Tá? Então, juntar esse conhecimento que reconheça a presença da economia oceânica nesse conceito de economia azul, formada pelas indústrias baseadas no oceano, que é um pilar dessa somatória de economia do mar, no PIB do mar, desse indicador que indica o valor da produção no mar, tá? Que inclui todas essas atividades que têm a base de uso do ambiente costeiro e marinho, a base oceânica aí. E também aí que entra um aditivo que traz o jargão da questão do equilíbrio ambiental, que são os ativos naturais e os serviços do ecossistema fornecidos pelo oceano. Então, são serviços de regulação, todos os serviços ecossistêmicos, entram peixes, rotas marítimas, absorção de CO2, características ambientais, enfim, que trabalha esse equilíbrio entre as atividades econômicas e o meio ambiente, considerando, então, os pilares da economia oceânica. Nesse fluxo aí eu tentei explicitar de uma maneira mais simples, né, porque é estupidamente complexo todo o sistema, mas é a questão de que, no conceito dessa economia oceânica sustentável, que é reportada como economia azul, ela está buscando, nesse século XXI,
incorporar dentro deste conceito tanto o pilar 1, que é das indústrias baseadas no oceano, as indústrias efetivas, as indústrias emergentes que trabalham hoje na produção, que geram este PIB do mar aí que foi recém-colocado, quanto também a questão dos ativos e bens e serviços do ecossistema fornecidos pelo oceano. Então, há uma relação de interdependência entre essa parte para que você tenha funcionando uma economia oceânica sustentável. E, por isso, a gente pode... a busca por um indicador que mensure este nível de economia é relevante e extremamente importante para avançarmos nessa sustentabilidade do uso de todos os recursos dentro do mundo atual. Tá? Então, eu estou usando o conceito, são vários conceitos que tem dentro da literatura, da economia oceânica definida dentro do OCDE, né? E esse conceito, ele reporta essa soma mesmo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ela vem trabalhando isso muito junto também com o Centro de Economia Azul, do Instituto que compilou toda essa informação, é uma informação básica que eu estou utilizando, que compilou toda essa informação no Instituto de Estudos Internacionais de Monterrey, nos Estados Unidos, que trabalha no Centro para a Economia Azul. Então, estou usando esse conceito, a economia oceânica, ela é definida como a soma, né, desses dois pilares, a atividade econômica das indústrias baseada no oceano, juntamente com os ativos e bens e serviços fornecidos pelo sistema marinho, né? Esse conceito aí, na realidade, é um conceito que está aí consolidado dentro diretamente dentro do ODS 14, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é conservar e usar de forma sustentável os oceanos, marés e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E ele também atende diretamente o que foi, né, apregoado como a meta da biodiversidade, do Conselho da Diversidade Biológica, a meta 2, que é o quê? Os valores da biodiversidade devem estar integrados no desenvolvimento nacional e local das nações e em estratégia de redução de pobreza nos processos de planejamento devendo, aqui é importante, portanto, estarem sendo incorporados na contabilidade na contabilidade nacional conforme apropriado, ou seja, uma economia oceânica sustentável, ela tem que estar contabilizando toda a sua economia e essa contabilidade deve incluir tanto o pilar 1 da economia quanto o pilar 2 da economia e atuarem de forma equilibrada para gerar a grande economia oceânica sustentável, né? Nessa estrutura, isso aqui, vou passar super rápido, eu só coloquei o seguinte, um indicador básico dentro das economias, e na nossa economia brasileira de economia, é o PIB. O PIB nosso, ele não tem na sua contabilidade nacional o setor do mar, ele não tem o registro da contabilidade nacional do setor do mar, mas você pode observar, vocês vejam aí que nós temos esses setores, tem outros setores dentro da estruturação do PIB brasileiro, né, organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mas não existe a visibilidade do setor do mar dentro dessa estrutura toda. Isso é relevante, isso é super importante no mundo atual, onde já se tem mostrado que é um setor extremamente produtivo, é um setor que compila um percentual relevante de todo o PIB brasileiro, né? E que trabalha com indústrias de alto potencial de negócios dentro da economia brasileira. Então, é verdade que exige um processo de reajustes, de reorganização, um volume significativo de dados, de pessoal preparado, mas é uma súplica que aqueles que trabalham e querem ver a área do mar evoluída, que busquem essa compatibilidade junto ao governo federal para poder inserir isso daí dentro das estatísticas nacionais, né? E já partimos para um outro nível de desenvolvimento nosso, com periodicidade de lançamento dessas estruturas já para a economia. Tá?
E aí eu trago, por exemplo, dentro do setor do mar, essas atividades. Né? Essas atividades, se você pegar dentro daqueles setores da economia, elas são atividades que já existem, já são estabelecidas, e as atividades emergentes, que eu não vou colocar pontualmente, foi colocado anteriormente, quando o Miguel apresentou o Leme, né? Que tem vários itens dessas indústrias, e no Brasil nós temos indústrias emergentes muito importantes que antes não estavam com visibilidade dentro do país e que veio crescendo muito ao longo destes últimos anos, principalmente pós anos 90 para cá. Por exemplo, antes não escutávamos falar em biotecnologia marinha, hoje é um setor forte dentro da economia do mar brasileiro. Tá? Energias renováveis, é muito recente você ver parques eólicos brasileiros aí de energia renovável. Agora existe a possibilidade de trabalhar com energia renovável offshore. Então, são setores produtivos, são indústrias fortes que atuam hoje dentro do mar e que têm esses itens aí quantificáveis, de fato, né? O que está se trazendo é a necessidade de estabelecer essa quantificação dentro da contabilidade nacional. Já existem metodologias e existe um cálculo para isso, já estudo analisado sobre isso. Nós temos o prazer de ter aqui o nosso colega, o professor André, que fez um trabalho exemplar isso daí, em nível de mesma metodologia que se usa aí dentro da economia do país para registrar, por exemplo, o PIB agrícola, o PIB industrial, o PIB de comércio, serviços, enfim, é passível e é possível. Um esforço nesse sentido é uma das partes mais relevantes que a gente pode já consolidar, porque já existem condições de trabalhar dentro dessa estrutura, né, dessa somatória toda. Bom, e quanto à questão do outro pilar da economia que eu coloquei no início, que atende, então, a grande construção da economia oceano sustentável, que dá suporte a essa questão, né, a economia azul, ou seja, esse equilíbrio entre produzir de forma sustentável e dentro do ambiente marinho, né? É complexo, tem aqui um conjunto de buscas na compilação, quantificação. Nós viemos participando desde os anos 90, inclusive trabalhando junto com esse Instituto do Milênio, né? E aí, daí para frente, surgiu toda uma academia voltada para poder valorar os recursos naturais e ambientais, as metodologias de valoração econômica total, buscando os valores de uso, de não uso, né? De opção, junto com estruturas de demandas. Enfim, foram várias as tentativas. No Brasil, já temos exemplos de construções de estudos bastante relevantes. Isso envolve uma grande quantidade de pesquisadores e de dados, e dados são muito difíceis para compilar e organizar essa objetivo final, que seria a quantificação, né, desses usos e recursos dos ambientes marinhos e costeiros e dos serviços ecossistêmicos no país. Tá? Eu coloquei que existe um compêndio de dados muito bem organizado pelo Centro de Economia Azul do Instituto Internacional de Estudos de Monterrey, nos Estados Unidos, junto com vários relatórios. Existe uma gama enorme deles, mas todos eles, no final, trabalham alguns pontuais foram aplicados, mas em sua grande maioria há um consenso, inclusive há um consenso no relatório do OCDE também, que há uma desconfiança, há uma não credibilidade relativamente limitada à aceitação dos resultados finais, onde costumam sair resultados que dão valor monetário a certos recursos e a certos serviços ambientais que possam ser contabilizados. Então, existe ainda uma crítica muito grande à literatura, à constituição dos dados, à formulação metodológica. Evoluiu bastante, mas para um agregado ainda é muito questionável. E vem a cada ano sendo trabalhado de forma diferente. O que se tem, de fato, é que, quando feito um trabalho desse, ele traz uma informação, um contingente de informação
muito rico para trabalhar no processo de tomada de decisão dentro de um ambiente de manter uma economia oceânica de forma sustentável, ou seja, tipologias de empresas, negócios sustentáveis dentro de processos que não degradam esse ambiente, tá? Dentro dessa estrutura. Então, se você coloca o PIB do mar, o PIB do oceano aqui, eu não dando a importância de definir pontualmente o mar e o oceano, existe todo um questionamento também teórico, isso aí, em cima dessas nomenclaturas. Mas, enfim, se o conceito que apregoado, ele trabalha nos dois pilares de o que é o indicador que vai quantificar, um indicador relevante, que é um indicador de referência para as transações internacionais, para os rankings das economias, para os processos, que é o PIB, né? Se apregou que esse PIB ele tem que constituir tanto em trazer as atividades econômicas do ambiente costeiro marinho e os serviços dos sistemas costeiro marinho, né? Um lado desse está excluído, na realidade, deste conceito todo, ou seja, o PIB oceânico está sem o pilar 2 dentro da sua contabilidade. Certo? Isso é o atual status. O lado da economia do mar, formado pela soma quantitativa, né, das atividades econômicas, das indústrias que estão atuando no mar, dos serviços, enfim, tudo, isso é um fato real, isso pode ser praticamente compilado dentro da nossa economia brasileira e no mundo, haja visto que já se tem essa estruturação montada também, como foi colocado, né? O sistema de contas nacionais, através da matriz de insumo-produto, de matriz de valor de produção, permite essa contabilidade. Ela é mais rápida de se ter. Com um esforço político, isso pode gerar uma formalização dentro da estrutura nacional e aí já evidenciar esse segmento produtivo da economia de uma nação que é fundamental e dar essa relevância ao uso do ambiente marinho, né? Existem outros itens, eu acho que eu não vou colocar porque já está no tempo também, que 10 minutos é pouquíssimo, né, Thiago? Mas não pode, Patrícia, pode usar mais tempo, não se preocupe. Obrigada. Sobretudo, deixa-me só dizer, porque a doutora Osileia ainda não entrou, portanto, acho que tem mais tempo, está bem? Muito obrigada. Nada. Obrigada. Mas, enfim, então, complementando essa contabilidade satélite que o mar, que o Miguel colocou e que participou, é um exemplo de bem-sucedido de uma contabilidade trabalhada por Portugal. Portugal, nessa estrutura de análise, é um dos países na Europa mais avançado dentro desse processo, né? Essa conta satélite para o mar aí, ela é uma estrutura, eu não vou entrar nos detalhes dela, eu li, é muito interessante, é um trabalho meticuloso, é uma estrutura organizacional macroeconômica ampla, né? E ela, inclusive, ela defina, compila dados macros sobre investimentos e estoque de capital e, quando possível, até entende os limites desse ativo, por exemplo, dos estoques de peixe, dos ecossistemas. Então, ela mescla um pouco dessa entrada dos sistemas, dos ecossistemas dentro da estrutura de análise, né? Um outro ponto que isso não é contabilidade inteira dentro, mas vem a contribuir para poder trabalhar quantificação de atividades que emergem desse uso imenso do ambiente marinho. São observações oceânicas. Essas observações oceânicas, a gente pode quantificar essas observações oceânicas que hoje estão aí, são muito utilizadas e são até essenciais, são cruciais para a ciência, para usos de tomada de decisões de setores públicos, de setores industriais, comerciais que atuam dentro da economia de várias formas, tá? Existe uma gama de segmentos que podem usar dessas observações meteorológicas, de tempo, de vento, de previsões, de
enfim, tem toda uma estrutura que isso tem um custo a ser extraído desse uso dessas observações, que trazem bastante benefícios, inclusive ao uso dos ecossistemas. Tá? Então, a minha fala hoje não é no quantitativo específico de mostrar o dado, o resultado mesmo, porque eu nem, esses dados eu nem tenho eles compilados, né? Existem eles compilados para o Brasil muito bem, inclusive, a professora Andréa, acho que a única trabalho efetivo que eu vi no Brasil de compilação de dados de economia do mar, que acompanha um sistema de métrica de compilação em economia nacional, é um trabalho pioneiro dentro da economia, eu acredito que a professora vai colocar isso, e que já vem, inclusive, sendo usado pelas análises e contrapontos, para até observar, olha o quanto que se tem, por exemplo, dentro de economia do país, em que se coloca tanto o Brasil um país agrícola, a agroindústria agora levantou o setor de todo o país na época da pandemia, né? Nós estamos num ano aí difícil, e aí se você pegar, existe uma reportagem da época, acho que a professora vai falar, mas em 2015 ela fez dados, fazendo a analogia, então hoje tem um repórter, um jornalista, desculpem, que até fez um contraponto, falou assim, olha, o setor de agronegócios ele é bastante equivalente ao setor de produzir pelo mar, né? Então, são essas comparações, isso é super importante para a gente trazer à tona esse PIB do mar aí constituído. Mas e o que eu tenho que colocar hoje, que tentando trazer essa contribuição no contexto da economia azul, da questão do equilíbrio entre ambiente e economia, sistema econômico, como trabalhar também a questão do uso dos ativos naturais e do uso dos serviços ecossistêmicos no ambiente marinho, costeiro marinho, né? E aí tem um trabalho que tem sido levado a cabo por esse painel de alto nível de economia sustentável. Ele é co-presidido pela Noruega e Palau. É um conjunto de países aí, o painel oceano, ele é composto por membros da Austrália, Canadá, Chile, Fiji, Indonésia e outros países aí, inclusive Noruega também, Portugal. É também apoiado pelo enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, ou seja, ele tem uma leitura também ampla e compreensiva sobre a necessidade de trabalhar o serviço ecossistêmico. E eu tenho uma afinidade muito grande com as conclusões das observações das pessoas que pesquisam com este olhar, que coloca o seguinte, olha, há uma complexidade enorme do sistema econômico, físico e biológico, conjunto do que se propõe esta economia oceânica. Tá? E, diante desta complexidade, como é que a gente pode esperar desenvolver uma economia oceânica sustentável, a economia azul, com apenas um único indicador, por exemplo, o PIB oceânico ou o PIB do mar? Né? Na realidade, eles colocam o seguinte, olha, a gente não tem como fazer isso, não há como você mensurar naquele conceito que se veio buscando quando começou todo esse processo de inserir os dois pilares, né, levar os serviços ecossistêmicos ativos naturais, desenvolve toda uma estrutura metodológica para construir isso e complementar o quantitativo da economia que se trabalha hoje dentro do ambiente marinho, mostrada pelo Miguel e calculada pela professora Andréa do país e outros países, enfim, que é crucial. Mas como trabalhar essa? Um PIB do mar que inclua toda essa expressão é complicado. Discutem, então, são sistemas de contas nacionais com vários indicadores e como eles devem ser explicados em economia sustentável. Enfatizam a necessidade de desenvolver as estruturas de dados subjacentes para antecipar consequências não intencionais de decisões que podem
Aumentar a produção no presente a um grande custo, as oportunidades oferecidas às gerações futuras, isso é muito importante. Aumentar a produção para um grupo seleto de poucos organizados a custos para muitos desorganizados. Isso a gente observa muito forte. Por exemplo, eu trabalho com economia pesqueira e eu vejo muito isso. Eu trabalho junto com pessoas de outras áreas e a gente tenta entender esses processos de rejeitos de pesca, de depredação, de sobreexploração e de descartes, de capturas incidentais, né? Então, você pode prever isso antes, trabalhando isso local, com indicadores mais pontuais e auxiliar no processo de extração melhor do recurso, produção dentro da economia do pescado na realidade e mantendo essa alta produtividade e de forma sustentável, chegando no conceito dessa economia azul que se quer, né? Produzir, mas produzir de uma forma equilibrada, em que você, ao mesmo tempo que produza, mantenha a sustentabilidade no uso dos seus recursos, dos seus ativos dentro da economia. Então, é acreditar num sistema de contabilidade capaz de produzir indicadores múltiplos e bem elaborados que permitam expor níveis de relações que se alinhem, completem e simplesmente coexistem. São necessários vários indicadores. O sistema existente de contas nacionais é um bom lugar para começar a procurar esses indicadores, né? Juntamente, por exemplo, com as necessidades hoje que se estão presentes em termos de fomentar o planejamento espacial marinho, zoneamento ecológico e econômico, todos esses instrumentos juntos, eles, em conjunto dessa estruturação, necessitam dos dados do PIB do mar, daquelas atividades estabelecidas e as emergentes, e também pontualizar por indicadores específicos a constituição de valores desses sistemas naturais. Acho que era isso que eu tinha que colocar, essa era a minha preocupação nessa mensagem, trazer essa contribuição de inserir o quantitativo do mar num conceito amplo de economia azul ou economia oceânica sustentável. Acho que é isso. Muito obrigada a todos, agradeço a participação. Tiago. Doutora Patrícia, muito obrigado. Queria ver se a gente encerrava esse compartilhamento aqui. Eu creio que é o ecrã da Patrícia, não é? Que está partilhado. Sim. Patrícia, podes deixar partilhar o screen? Só um bocadinho. Ok, já está. Ok, muito obrigado, doutora Patrícia. Vamos, então, na sequência, para a doutora Andréa Carvalho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando, mais uma vez, que as perguntas podem ser formuladas aqui nesse campo do QIA, e, ao final, nós teremos um tempo para a resposta dessas perguntas. Doutora Andréa, com a palavra. Muito obrigada. Vou iniciar agradecendo imensamente o convite para a participação desse prestigiado evento e também dando meus parabéns pela iniciativa do evento na publicação do livro sobre a economia do mar da Bahia. Uma excelente iniciativa, com certeza vem agregar muito à área da economia do mar. Então, iniciando a apresentação. Consegue ver bem? Tchau. Sim? Sim. Então, fui então chamada para hoje estar com todos os colegas e com a audiência, tratando um pouco sobre o PIB do mar, né? Darei ênfase à questão do Brasil e, no final, falarei um pouquinho sobre as iniciativas internacionais que creio que terão um grande impacto também no Brasil. Então, a economia do mar brasileira e a multiplicidade das suas riquezas, né? Eu inicio aqui fazendo o uso, né, de um trechinho de uma música de Dorival Caymmi,
um cantor tão importante, né, e principalmente para a cultura baiana, né? Bom, falando sobre, então, diretamente ao mar, primeiramente apresento os diversos usos do mar. Nós observamos que à esquerda temos atividades tradicionais da indústria do mar, ou seja, são atividades que já muitos anos já vêm sendo praticadas, né? E no lado direito, as atividades emergentes, ou seja, essas atividades estão iniciando, né, um processo enfim, de implementação, sendo que em alguns países já existe um pouco mais, né, implementado do que em outros. E também temos aqui uma questão de regulamentação, que em muitos casos ainda não existe, e isso também atrasa um pouco o início dessas atividades. Contudo, acreditamos que isso internacionalmente será né, amplamente utilizado. Bom, chama atenção também, na parte esquerda da tela, que as atividades tradicionais, e também, né, não vou me ater muito a essa fala, porque o Miguel brilhantemente já apresentou essa parte, sobre a concentração da economia do mar, né? Nós temos uma economia do mar atualmente concentrada na Ásia e na Europa, né? E o Brasil, nesse sentido, se destaca na questão do óleo e gás, né? Aí que, então, nós temos aqui uma boa participação do Brasil. De resto, nós observamos realmente uma concentração de diversas atividades, principalmente na Ásia e na Europa, e também alguma coisa nos Estados Unidos. Tá? Bom, sobre as atividades, a questão também aqui dos portos, o Brasil, creio que esteja também iniciando um aumento na participação, porque está ocorrendo uma diversificação no uso dos portos, tá? Com a questão dos terminais de uso privado, né? Embora o Brasil, como já foi comentado também, não seja um corredor tradicional, né, de cargas, ele é um país que tem muito transporte de cargas, especialmente as commodities, né? Então, isso é algo que, com certeza, deve ser observado com bastante atenção e incentivado. Tá? Outra questão, agora nos passamos para a questão das atividades emergentes, temos na questão da energia, da biotecnologia e da bioeconomia, por exemplo, né, a questão de fármacos, né, extraídos da alga. Então, nós temos a alga sendo utilizada em vários aspectos dessas atividades, como na indústria farmacêutica, mas também como energia. Já existem protótipos em universidades brasileiras, no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, que utilizam, né, as algas como uma maneira de combustível, né? Então, isso também é algo que deve ser prestado bastante atenção e incentivado. A questão da mineração do subsolo, nós temos no Brasil o elevado do Rio Grande, que está praticamente aqui na janela do meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse elevado, ele apresenta um grande potencial de minérios que são amplamente utilizados por todas as indústrias, por toda a cadeia produtiva. Contudo, aqui nós temos algumas incertezas por parte de regulamentações, né, sobre como explorar, né? Mas aqui faço uma grande ressalva, né, não talvez, porque realmente não sou expert na área, mas não está, o elevado do Rio Grande não está situado em águas ultras profundas, ele é um elevado. Então, talvez seja menos difícil, novamente uma grande ressalva, porque sabemos que tudo que né, utilizado e toda a tecnologia que deve ser construída para o mar, ela é uma tecnologia mais custosa e mais difícil de ser implementada pela própria, né, pelo inóspito do ambiente, mas creio que talvez não seja tão difícil, né, a exploração desse recurso, mas precisa de muita regulamentação, de muita discussão ainda, mas são algumas oportunidades que o Brasil com certeza tem como se inserir e aproveitar, logicamente tomando todos os cuidados ambientais e de sustentabilidade, né? Um dado também que é muito importante de lembrar e que especialmente agora nessa época da pandemia foi muito discutido é a questão dos cabos submarinos, né? Foi divulgado que 95% da comunicação global, né, dá-se por cabos submarinos, né? E que deu sustentabilidade para toda essa rede que se formou, em especial agora na época da pandemia, em que
A comunicação pela internet e por dados e voz foi extremamente pressionada. Então, é mais uma oportunidade aí que devemos nos atentar com certeza. Passando, então, para a questão sobre a economia e o mar, né? Nós temos uma economia, né? Então, nós temos um mar, na realidade, né? Que são fluxos, mas também é estoque, ou seja, nós temos estoques, né, de recursos naturais, mas temos uns fluxos de comércio, fluxos de mercadorias, enfim, né, de valores monetários que circulam através desse mar. Então, nós temos estoques e fluxos que são passíveis de mensuração, né? E a essa possibilidade de mensurar através das contas nacionais, né, em especial, no meu caso, que utilizei na matriz insumo-produto, né, a contabilização do mar, nós temos, então, a economia do mar. Nós temos, então, a possibilidade da criação de um setor do mar nos países. Tá? O indicador mais comumente utilizado é o produto interno bruto, mas nós temos vários outros, o valor adicionado do bruto, nós temos vários outros indicadores, como emprego, como impostos, enfim, é uma grande imensidão de indicadores e muitos outros estão por vir, né? Para o Brasil, como eu comentei, esse conceito veio da minha tese de doutorado, que foi feita na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? Foi em função da observação de uma lacuna conceitual da economia no Brasil, então nós criamos, eu e meu orientador criamos esse conceito, né, que seriam atividades econômicas que apresentam influência direta do mar, mas incluindo as atividades que não apresentam influência direta, mas que são realizadas nas suas proximidades, ou seja, nos municípios costeiros, nos municípios litorâneos, enfim, nos municípios defrontantes ao mar. Por que de considerar essas atividades? Logicamente, esses municípios, eles têm extremos impactos, né, principalmente impactos sazonais, né, mas também de atividades que demandam muitos setores da economia. Então, com certeza, em determinados momentos e situações, a depender dos setores, existe um impacto forte que aumenta a demanda, aumenta a pressão por esses setores, então, por isso de considerar também esses setores que não são diretamente, mas que com certeza são muito impactados e os dados mostraram isso, né? Então, breve perfil da economia do mar. Outra coisa que nós temos que considerar é que esse conceito que eu tratei anteriormente, ele difere de país para país, né? Logicamente, e é saudável essa diferença devido à própria economia de cada país e também devido à sua geografia, né? Então, aquele foi um conceito que, logicamente, foi embebido de vários outros conceitos internacionais, mas que se trouxe para uma realidade brasileira, né? O perfil da economia do mar brasileira, então. São 17 estados brasileiros, né, que possuem costa, né? O estado da Bahia concentra o maior número de municípios que são defrontantes ao mar, são 36, então a Bahia está aí no top 1, né, da quantidade de municípios defrontantes ao mar, tem bastante municípios. Ao todo, são 280 municípios exclusivamente defrontantes ao mar. Tá? São 13 capitais dentro desses estados, né, 76 regiões metropolitanas. Contudo, dada a realidade brasileira, que nós temos uma vastidão, né, de águas salgadas, mas também uma imensa quantidade de águas doces, né, que são as águas interiores, se nós formos considerar esse número, nós passamos aí de 800 municípios, chegamos a 22 estados, algo em torno aí de 14% de municípios costeiros, né? Então, realmente é uma economia pujante. Tá? E PIB. O PIB total dos municípios defrontantes ao mar soma 1 trilhão. Tá? Então, também tem uma grande participação, concentra aí 20% da participação do PIB nacional. E 6 milhões de trabalhadores formais. Aqui eu chamo a atenção para a questão da formalidade. O Brasil ele é um país em que apresenta mais ou menos metade, né, do contingente de pessoal ocupado informal e a outra metade informal. Esses 6 milhões se refere somente aos formais. É importante ressaltar que a economia do mar, nós temos alguns setores
em que há um alto grau de informalidade. Isso altera a produtividade do setor, enfim. Então, aqui, somente nesse aspecto aqui, somente estou trazendo o número de trabalhadores formais, que por si, né, só já são um grande contingente, né? 13% da força de trabalho nacional, ela está formalizada. Tá? Então, são grandes números. Outro ponto a se destacar nesse perfil da economia do mar é a diversidade de municípios. Por exemplo, nós temos metrópoles como Salvador e também não temos municípios menores como Caravelas, né, que é um dos acessos, né, ou acho que é o acesso para o Parque Nacional de Abrolhos, lindíssimo, né? Então, nós temos uma diversidade de municípios, isso em todos os estados. Nós temos grandes metrópoles, os grandes, por exemplo, Rio de Janeiro, né, o próprio Salvador, Florianópolis, então são grandes capitais, grandes regiões metropolitanas situadas na área costeira, mas também nós temos municípios pequenos, com uma outra dinâmica econômica, mas também muito pujantes na economia do mar. E qual é o valor dessa economia? Qual é o valor do nosso mar? Né? Qual é o valor do nosso mar, do mar brasileiro? Né? Esses dados são de 2015, mas eu já ressalto que nós temos já de pronto os dados de 2018, desculpa, nós só estamos depurando os dados, né, mas que brevemente serão divulgados. No ano de 2015, então, essa economia somou 1 trilhão, né, 1,11 trilhões de reais. Né? Aqui eu trouxe somente os setores diretamente relacionados ao mar. Né? Essas bolas maiores e preenchidas são os setores com maior participação nesse PIB. Então, nós podemos dizer que a economia do mar brasileira ela é dominada pelo setor de serviços, em especial o turismo. Tá? Depois nós temos uma participação um pouco menor, mas também pujante das manufaturas, que aí nós temos o setor industrial, que é uma característica das zonas costeiras brasileiras, alta presença de indústrias, né? Como eu já falei, nós temos grandes capitais e regiões metropolitanas situadas nessas localidades. Então, a construção naval é um exemplo dessa indústria. E depois nós temos a defesa, que é muito importante, logicamente, né, para nos trazer segurança para essa economia do mar forte, né, e pujante que nós temos no país. É uma das maiores economias do mar do mundo, né, 19% da participação no PIB nacional. E aí também nós temos que ressaltar o investimento que tem sido feito pela Marinha em submarinos também, para aumentar o nosso poder naval, que é extremamente importante. Né? Bom, depois nós temos setores, está por ordem, né? O setor de energia, o próximo setor, né? Principalmente pela questão do petróleo, que no Brasil tem grande expressividade, o setor de recursos vivos, que apresenta uma grande importância, em especial socioeconômica, e, por fim, o setor de transportes, como já foi comentado, que deve ser mais incentivado pela própria navegação entre os portos, né, de cabotagem. Mas, como podemos observar, é um PIB alto, é um valor alto, o potencial é alto. Se nós tivéssemos políticas já de mais tempo, de longo prazo, talvez esse valor poderia até ser maior, né? Mas sempre é tempo, nunca, né, não está perdido. Tá? E outro fato que é importante de se destacar é que essa riqueza ela vem do mar, né, como o nome do nosso painel, mas ela também é uma riqueza que ruma para o mar, porque nós precisamos de grande contingente, né, humano, de capital humano, né, e capital tecnológico, capital físico, né, para explorar essas riquezas, né, para preparar essas riquezas para que nós podemos usufruir e, inclusive, preservar, né, acima de tudo, preservar. Então, o ambiente ele é um pouco mais inóspito, o que constitui-se um desafio tecnológico, mas então ela é uma riqueza de duas mãos. Ela vem para a terra, mas ela também vai da terra para o mar, e isso é algo importante de se ressaltar. Né? Nós temos quase 20 milhões de trabalhadores na economia do mar brasileira, nós temos quase 500 bilhões em salários, tá? 22% dos impostos nacionais são provenientes de atividades do mar, então nós temos, vamos dizer assim, nós temos um número mágico na economia do mar que é de 20%. Então ele é uma economia muito presente na economia nacional, e isso a literatura coloca que quando o indicador ele é alto, né,
significa que o país ele apresenta uma grande dependência desse recurso, então cremos que seja o caso brasileiro, tá? E um grande potencial, logicamente, né? Aqui, a título de comparação, nós temos assim, se a economia do mar brasileira fosse um país, ela seria a terceira maior economia da América do Sul. Ela equivale à economia dos 3 estados mais ricos do Brasil, unidos, logicamente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, a região sul unida, né? É a região mais rica do país, então o PIB do mar equivale a essa região. Tá? Ele é maior que muitos países, como a África do Sul e Colômbia, cerca de 60% do PIB argentino, esses dados são de 2015, né? E aí também a comparação, a economia do estado da Bahia representa 4% do PIB do mar, né? Então, logicamente, aqui é um estado com um grande contingente de municípios, com atividades importantes e que com certeza tem uma grande participação nesses 19%. Né? Bom, aqui, na verdade, não trouxe mais exemplos, porque o tempo realmente é mais curto, né? São 2 exemplos de impactos setoriais da economia do mar na economia nacional. É importante ressaltar que os impactos eles se espraiam em toda a economia, né? Ele não fica restrito ao setor mar, digamos assim, né? Toda a economia ela é beneficiada em maior ou menor grau pelas atividades do mar. Então, quem tem um pouco mais de familiaridade com a matriz insumo-produto, que foi o método utilizado, né, assim como outros países utilizam o método também matriz insumo-produto, e o próprio IBGE utiliza o método da matriz insumo-produto para quantificar a economia nacional, foi o mesmo método que utilizamos. Aqui nós temos os multiplicadores, para quem tem um pouco mais de afinidade. O que isso quer dizer? Que o setor, né, se o governo, por exemplo, né, estiver pensando em termos de aumentar a produção, né, de atividades de produtos do mar, a manufatura é um bom setor a ser estimulado, né? E aí embaixo eu coloquei 2 impactos, né, que a manufatura traz para a economia nacional. Então, a manufatura bem estimulada, ela tem um impacto direto na produção de ferro-gusa e também na fabricação de outros equipamentos de transporte. Então, aqui nós já observamos como se espraia, como vaza esse impacto, né? Esse investimento neste setor. O setor de energia, então, se nós pensarmos em termos de emprego, se a política for visando aumentar o contingente de empregos, nós poderíamos pensar na energia, que impacta diretamente no setor do mar, que o setor terciário adjacente ao mar é um setor do mar, só que ele é um setor indiretamente relacionado ao mar, ele congrega atividades do setor terciário, desses municípios, e depois atividades contábeis e de consultoria. Então, tem 2 impactos diretos. Importante ressaltar que não se finda nesses setores. É uma imensidão de setores, eu só não trouxe realmente pela questão do tempo, né? Outro ponto a se destacar é que o mar, ele apresenta imensa oportunidade, não só, né, no nosso território, mas o mar, para quem, né, para aquelas empresas, enfim, aquelas grandes players que apresentam uma tecnologia avançada e ambientalmente sustentável, o mar ele é imenso, né? Então ele pode ser explorado muito além das 200 milhas, né? Como o Miguel trouxe, a China pesca no mundo inteiro, né? Então isso é algo que a gente tem que também né, refletir sobre essa questão, né? A fronteira terrestre ela é muito mais limitante do que a fronteira marítima, e isso é algo que tem que ser levado em conta, né? Bom, e o que o futuro nos reserva? Primeiramente, as atividades do mar elas devem ser levadas em conta em termos de complementaridades e compartilhamentos. O que isso significa? Que elas devem ser utilizadas em conjunto, né? É o turismo utilizando o pescador, né? Os portos compartilhando infraestruturas, então o próprio descomissionamento, que não existe no Brasil, mas enfim, seria uma oportunidade, dado uma regulamentação bem preparada, juntamente com a própria atividade, né, do porto inerente já em si, né? Aqui eu trouxe uma reflexão que eu creio que seja bem importante para a realidade brasileira, né? É fundamental refletir sobre a participação, tá?
de bens e serviços do e para o mar nas contas nacionais e na balança comercial nacional. Eu digo isso porque o Brasil ele tem se mostrado um grande importador de produtos e serviços do mar. Aqui, em especial, a área de manufaturas. Então, isso não é necessariamente ruim, mas nós temos que pensar até que ponto, em que setores, quais os produtos que estão sendo importados, se não poderiam ser estimulado um parque industrial, esse parque industrial no Brasil, de forma a gerar renda e emprego no Brasil e não haver tantos vazamentos, né, de renda, de emprego, né, de divisas para o exterior, por exemplo, para a China. Tá? Outro ponto que eu trago aqui, por exemplo, o Chile, ele está construindo um navio, ele encomendou um navio para o transporte de peixes, o salmão vivo, de forma que o peixe chegue em seu território mais preservado possível. Então, são várias possibilidades que nós temos que refletir enquanto nação. Outro ponto extremamente importante é como o Banco Mundial, OCDE e demais organizações e países, por exemplo, a ONU, eles estão se organizando em termos de contabilidade nacional voltada para o oceano. Especialmente o Banco Mundial, ele traz as contas nacionais azuis. É assim a denominação que o Banco Mundial está utilizando. E é muito interessante isso, que você unificar a contabilidade nacional, então, a contabilidade de fluxos, né, de serviços e produtos, que é algo que foi apresentado ali, né, o 1,11 trilhões de reais, juntamente com os estoques, né, que a natureza nos proporciona. Então, é uma mensuração de fluxos, mas também uma mensuração de estoques. Isso é uma nova forma de avaliar, tá, a participação da economia do mar, avaliar o mar dentro dos países, enfim, a participação, e permite a comparabilidade entre nações, entre indústrias, isso é muito importante, né? Só que para isso, na verdade, ele é um gargalo em diversos países, não é só no Brasil. Mas, trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil, a questão dos estoques, ela é um pouco, em determinados setores, ela é um pouco preocupante, porque nós temos algumas lacunas já muito antigas de estoques pesqueiros, enfim. Então, é algo também que nós temos que observar, né, que é importante políticas observarem essa quantificação de estoque para que seja possível a construção dessas contas nacionais azuis, que levam em conta as duas vertentes, né? Vertentes de fluxos monetários, mas também dos estoques que esse país possui. Mas é algo extremamente novo, né? O Banco Mundial, inclusive, oferece financiamentos e própria assessoria para países que queiram iniciar essa mensuração, né? Realmente por ser extremamente nova, não há uma definição internacional, isso é interessante de observar, nem para as contas nacionais oceânicas do mar, né? Nem para essas contas nacionais azuis. É algo realmente que está iniciando, é um fluxo novo de informações e de sistematizações que nós precisamos de dados confiáveis, dados transparentes, que nos proporcionará, com certeza, um mundo aí de análises e políticas públicas, principalmente políticas públicas muito mais eficientes, que atinjam o problema que aquele país possui com relação ao seu oceano, seja um problema econômico, né, de ativação de economia, ou seja também um problema ambiental. Por fim, né, para não passar muito no tempo, eu trouxe aqui algumas atividades, algumas potencialidades da economia do mar, mas eu trouxe algumas coisas que não estão sendo tão divulgadas, enfim, para o Brasil, dado que as questões de portos, questões da própria marinha mercante, a própria navegação, elas já estão sendo mais observadas, né,
mas a questão dos cabos submarinos, né? O Miguel trouxe uma informação extremamente importante, nós somos o 11º país, então, só que nós temos muito ainda a crescer. A economia circular, eu até coloquei em negrito, né? Economia circular, como está a situação da economia circular nas atividades do e para o mar no Brasil? Ou seja, se o desenvolvimento perpassa também por essa situação, né? A economia circular, a atividade ela está no mar, ela pode voltar para a terra, pode voltar para o mar, ou ela sair do mar realmente ir para a terra e beneficiar diversos atores em terra, né? Então, é importante observar. A aquicultura, nós temos uma pesca no Brasil já sobreexplorada, então nós temos muito espaço em aquicultura, nós temos muitas águas interiores também que a aquicultura possa ser utilizada. A cultura marítima, o Brasil, hoje está muito interiorizado. Tanto é que quando nós pensamos em PIBs de setores, logo vem à mente o PIB agrícola. E o PIB agrícola, ele é equivalente ao PIB do mar. Uma informação importante também é que o mar ele tem maiores postos de trabalho que o agrícola, o setor agrícola, o setor de agronegócio. O setor do mar ele ocupa 20% de pessoal, de trabalhadores, e o setor agropecuário 15%. Então, nós ocupamos mais, nós temos mais trabalhadores nesse setor, e isso é algo a se observar. Então, o Brasil está muito interiorizado em termos de cultura, né? Mas vamos observar, nós precisamos que pessoas que estão mais interiorizadas olhem para o mar, não apenas aquelas pessoas que já estão morando, né, e já vivem o mar, né? As novas fronteiras, a mineração, como já foi comentado lá mais para frente, a mineração elevada do Rio Grande, onde essas regulamentações possam ser expostas, possam ser declaradas, talvez seja uma boa oportunidade. Biotecnologia, bioeconomia, não se vive hoje mais sem, bioinsumos, bioprodutos, biofármacos, né? E outro fator importante é que todas essas atividades elas devem ser tratadas em clusters, né? No Brasil, nós temos o cluster naval do Rio de Janeiro, que é o almirante Walter da Silva, que é o presidente, que tem um grande engajamento com essas grandes áreas, seja atividades tradicionais, seja atividades emergentes. Então, procura agregar a situação do Rio de Janeiro, enfim, com a economia do mar. Nós temos também o cluster do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas iniciativas serem tratadas dessa forma, complementaridade, compartilhamento, cluster de atividades, nós com certeza teremos uma economia do mar mais forte. E, por fim, uma pequena provocação que não é minha, eu me apoderei, que é da Unesco, né? A questão dos dados e da própria ciência, né? Não é possível planejar e administrar o que não se pode mensurar. Então, as contas nacionais azuis que o Banco Mundial coloca, o próprio PIB do mar, que foi trazido hoje, né? E foi discutido por todos os convidados, né, brilhantemente discutido, é necessário, são bases para um planejamento marítimo eficiente, né? E com isso nós podemos ter uma economia do mar economicamente forte, que traga emprego, que traga renda e também que traga sustentabilidade. Era isso, então, quero agradecer mais uma vez ao evento pelo convite e aos colegas pelo debate. Obrigada. Obrigado, doutora Andréa Carvalho. Eu, na condição de moderador, vou fazer uma fala breve que busca sintetizar as falas que me antecederam, né? A fala do doutor André Marques me pareceu muito interessante. Aliás, acho que as falas, de uma certa forma, se concatenaram muito bem, né? Primeiro, uma fala de um panorama mundial, né? Um panorama bastante esclarecedor da importância do PIB do mar e pegando essa ideia da riqueza que vem do mar, né? como algo essencial de ser observado, né? Essa fala final da doutora Andréa a respeito dos dados me pareceu também algo extremamente relevante, né? De como é importante ter acesso aos dados e o trabalho apresentado pelo doutor Miguel Marques me pareceu assim, essencial para que a gente tenha a visão do quanto o Brasil ainda pode crescer
né, nesse setor. Eu, que sou da área de direito, aprendi demais aqui, né, não tenho maiores conhecimentos a respeito desses pormenores da técnica da economia, né, mas achei assim, sensacional e fiquei pensando aqui do ponto de vista do direito, depois, principalmente a partir da fala da doutora Patrícia Hag, porque isso me pareceu assim, interessante como a sustentabilidade, né, e a importância da sustentabilidade, e eu, como professor de Direito Internacional, vejo que o panorama regulatório internacional na área da sustentabilidade é muito importante, né? Ele é bem desenvolvido em termos de normatividade. Então, me parece que esse aspecto da sustentabilidade é muito bem desenvolvido pela doutora Patrícia, é algo fundamental já observado do ponto de vista internacional. Então, há um estímulo por parte do direito, uma criação das expectativas de comportamento em torno de um desenvolvimento sustentável das economias, né? Já no ponto do plano nacional, do PIB nacional, o fato de a gente não ter, no Brasil, um setor específico relativo ao mar no PIB é algo bastante esclarecedor do quanto a gente não dá importância, ou da importância pequena que nós damos a essa vertente da economia brasileira, que já tem um peso muito grande, mas que certamente poderia ter um peso ainda maior se o PIB já trouxesse em destaque, né, a importância da economia do mar. Isso seria visual, isso seria importante para que a sociedade brasileira pudesse observar melhor isso e estimular, aí pensando do ponto de vista do direito, a criação de políticas públicas voltadas especificamente ao desenvolvimento desse setor. Não é à toa que nós vemos a questão do agronegócio receber tanta atenção quando se trata de desenvolvimento econômico, e não se fala tanto da importância dessa setorização dos investimentos na área do mar. Eu acho que essa questão da comunicação em relação ao PIB brasileiro, da importância da economia do mar no PIB brasileiro, poderia estimular discussões políticas mais relevantes e mais estratégicas, né, no desenvolvimento desse setor. E aí eu fico pensando que se o campo do direito internacional é responsável por os patamares de regulação na área da sustentabilidade, o outro pilar, né, apontado pela doutora Patrícia, que seria o âmbito interno, né, e a economia mesmo, o desenvolvimento, isso deveria ser, pelo menos, uma iniciativa do direito interno, né? O direito como um sistema de criação de expectativas de comportamento e, portanto, de estímulos a determinadas atividades econômicas, deveria promover um desenvolvimento maior de certas atividades por meio de marcos regulatórios que fossem mais adequados para o desenvolvimento de certas atividades. E aí eu fiquei com uma série de dúvidas, e eu acho que algumas dessas dúvidas podem ser até levantadas para os palestrantes nessa rodada de perguntas que vão se seguir a partir dessa minha fala, que são em relação a quais são as experiências internacionais, eu não diria internacionais, mas estrangeiras, né, de outros países, em termos de marcos regulatórios que promoveram o desenvolvimento das atividades econômicas e que poderiam ser utilizadas no Brasil. Quer dizer, quais são as experiências exitosas? Portugal, por exemplo, que vem se desenvolvendo rapidamente nesse setor. Como o direito português estimulou, por meio de regulações, determinadas atividades. Isso não vale, obviamente, só para Portugal. Me parece aí uma outra questão, que o Brasil espelha muito a Europa. Então, investe muito na questão do turismo, navegação, mas a gente vê que em outros setores da economia a Ásia é preponderante. Que tipo de experiências asiáticas podem ser aproveitadas para desenvolver setores econômicos no Brasil? Né? Que tipo de experiências regulatórias asiáticas podem estimular economicamente o desenvolvimento de certos setores no Brasil, que o Brasil tem potencial e não desenvolve? Né? A gente vê que o Brasil desenvolve muito turismo, né? E aí é conectado com um pensamento europeu, que já é dominante no setor, né? E também a área de portos, que também é uma área muito desenvolvida na Europa. E outros setores,
não desenvolvidos no Brasil. Eu vejo, por exemplo, na parte de energia, o Brasil é bastante avançado. Que outros setores que o Brasil não aparece no quadro mostrado pelo Miguel Marques como um importante competidor no setor internacional, que ele poderia ser um competidor se a gente tivesse marcos regulatórios mais bem estabelecidos aqui para o desenvolvimento dessas atividades, né? Então, são algumas questões que me vieram, e aí pensando muito com a visão de jurista, né? Ou seja, do papel do direito, do papel da política e do direito, das políticas públicas e do direito, né? No estímulo dessas atividades. Eu acho que isso só é possível a partir da premissa que foi apresentada nesse painel e provavelmente em outros painéis ligados aos dados, né? Sem os dados, a gente não tem como pensar a política, a gente não tem como trabalhar o direito. Então, a partir do momento aí, daí a importância fundamental de que esses dados sejam revelados, tratados, né, e apresentados de forma a permitir a compreensão e o desenvolvimento de políticas e de marcos regulatórios favoráveis ao desenvolvimento de certos setores. Eu vou ler aqui algumas perguntas que foram apresentadas pela audiência. Algumas estão no chat, outras estão lá na parte de perguntas e respostas. Uma pergunta foi feita: quais os projetos de cooperação de Portugal na área de pesca e agricultura com o Brasil e outros países de língua portuguesa? Essa é direcionada para o Dr. Miguel Marques. Outra pergunta, formulada pela Cristina Coelho, se tem dados sobre instalações eólicas citadas como estarem na fase de obtenção de licenciamento no litoral do Ceará. Se alguém tem informações sobre essa questão. Uma outra pergunta formulada, essa um pouco maior para todos os palestrantes, eu vou ler aqui. Ela é um pouco extensa, mas eu vou ler aqui tudo. A economia do mar no viés do turismo ainda é muito pouco explorada. Santa Catarina tem várias possibilidades de crescimento e o Estado está trabalhando no fortalecimento dos pilares dessa economia. Mas para isso temos que olhar, mas não só para o mar, mas também para os vários rios, lagos, lagoas, represas existentes. E um ponto crucial é a infraestrutura agregada à sustentabilidade. Por aqui apostamos no selo Bandeira Azul de sustentabilidade, o Blue Flags Internacional, sendo hoje o estado mais azul do país. Na visão de vocês, o que deve ser feito, além disso, para avançarmos ainda mais nessa economia, com grandes entraves que temos no Brasil em relação às legislações e às dificuldades de licença para novas estruturas? É uma pergunta bem conectada com o pensamento de um jurista como eu, né? Também aqui, essa pergunta foi formulada pelo Mané Ferrari. Uma outra pergunta formulada por uma pessoa que não se identificou: como vocês acham que a economia azul pode ser aplicada às políticas públicas nacionais de forma integrada? Acham que o projeto de lei 6969 de 2013 pode contribuir nesse sentido? E Marione Marcário Montenegro Souto também pergunta sobre o turismo de competição, se ele não aparece como um setor econômico. Me parece que essa seja a ideia da pergunta dele. Então, eu tentei compilar aqui as perguntas que foram feitas para que os painelistas possam responder. Eu vou seguir a ordem de apresentação, né, e aí cada um pode responder aquilo que se sentir confortável para dentro da sua temática. Dr. Miguel Marques. Acho que está no mudo, Dr. Miguel. Muito obrigado pelas perguntas e uma saudação a toda a audiência que, de facto, colocou questões pertinentes. E também ao moderador, que eu tentarei, Tiago, dar uma nota sobre exemplos internacionais e como é que o direito pode ou não ajudar. Antes disso, gostaria também de saudar o lançamento da revista Bahia Análise de Dados, que é mais um grande contributo para o avanço no mar, e também, recentemente, existe um livro do Brasil, O Valor do Mar, onde vários dos intervenientes também participaram, e, portanto, eu diria que também temos que celebrar algumas vitórias, no sentido que já começa a existir alguma informação estruturada sobre o mar do Brasil. A primeira pergunta, e saudando o José Mário Martins, sobre a questão da cooperação. Existe um caminho muito grande ainda para se cooperar mais.
mas já existem algumas iniciativas, particularmente entre Portugal e alguns países africanos, nomeadamente Cabo Verde, Moçambique e Angola, na área das pescas e da aquicultura. Na relação entre a África e Brasil e Europa e Brasil, há muito a fazer. As principais parcerias de cooperação estão ainda na parte do trading, ou seja, no comércio do pescado, e não tanto na produção. E, portanto, convinha que fôssemos verticalizar todos os elos que dão valor, e aí há muito a fazer. Mas, recorrentemente, eu estou aqui na cidade do Porto, em Portugal, muito próximo da Galiza, e cruzo-me com pessoas que vêm cá de Santa Catarina, do Ceará e de outros estados do Nordeste, pela questão da compra e venda de pescado. No que diz respeito ao turismo, e um grande abraço ao Mané Ferrari pela questão que colocou, embora o Brasil tenha aproveitado algum valor que vem do turismo, e o turismo nota-se no contexto das outras indústrias, no entanto, está muito aquém do que pode aproveitar, ou seja, pode fazer muito melhor. E claramente o desporto de competição entra, obviamente os lagos e os rios são muito importantes para marítimo-turísticas, para a vela e para outro tipo de esportes. E uma saudação muito grande aos surfistas do Brasil, porque são campeões mundiais, muitas vezes, em todo tipo de surf, de ondas grandes ou de competição mais regular. A par da Nova Zelândia ou da Austrália, são líderes mundiais. No que aflorou o Tiago sobre exemplos de outros países, é preciso perceber que nós estivemos aqui a analisar o resultado final do PIB do mar de diferentes países. Mas o resultado final acontece por diferentes estratégias. Por exemplo, a Ásia, e em particular a China. A estratégia é a implementação de One Belt, One Road, a iniciativa, uma faixa, uma rota do Estado chinês. O Estado chinês percebeu que não se podia tornar uma fábrica isolada do mundo. Era fundamental a conectividade. E no campo da conectividade marítima estava muito débil. Então a primeira medida que o Estado chinês tomou foi investir fortemente na construção naval. E utilizou o direito para isso, juntando construção naval com financiamento naval. Existem diretivas do Estado chinês que não só permitem aumentar a construção naval, como também financiar. E é muito importante, a construção naval só existe se alguém financiar a construção de navios, que normalmente são um bem de investimento muito caro. Mas, obviamente, esta estratégia chinesa não é uma estratégia focada na preservação do meio ambiente. Por isso, sofre desse problema com extrema poluição costeira e acredito, espero eu, que os líderes do Estado chinês já estejam preocupados com isso e nota-se, pelo menos no investimento nas renováveis, que está a aumentar. Portanto, antevejo também que a lei na China altere, no sentido de preservar mais o ambiente no futuro. O exemplo da Noruega, que é um exemplo que o Brasil pode acompanhar, porque a Noruega, tal como o Brasil, produziu muito petróleo e gás offshore. Mas, através do direito, usou esse dinheiro para fazer um fundo nacional. E é um dos fundos com maior liquidez no mundo, que está a aproveitar para investir em quê? A aquacultura, no lazer, no desporto. Este é um exemplo onde se usou bem a legislação. E, por último, o caso europeu, da União Europeia, que também deve ser olhado pelo Brasil no que refere às bacias. O Brasil é um território muito grande, a União Europeia é um território muito grande. Então decidiu dividir a estratégia para o mar em bacias. Existe a bacia do Atlântico, a bacia do Mar Negro, a bacia do Mediterrâneo, a bacia do Mar do Norte. Eu acho que isto seria uma estratégia que o Brasil poderia adotar, dada a sua dimensão e dada as características de diferente mar que ao longo do Brasil, e não nos podemos esquecer que o Brasil tem interesses também na Antártida, o que significa que o Brasil tem desde o extremo sul, na Antártida, até ao norte, ao Amazonas, muitos mares. E, portanto, uma estratégia diferenciada por bacias talvez fosse útil. Muito obrigado. Doutora Patrícia Hagi.
Obrigado, Tiago. Obrigado a todos, né? Realmente uma tarde boa, né, que nós estamos passando aqui agora discutindo um assunto muito interessante, muito necessário, né? É muito bom ver isso. Nós aqui estudamos essa parte de economia e voltada ao uso do ambiente marinho. Voltando à questão específica, complementando o que o Miguel colocou muito bem, eu acredito, tentando responder em conjunto essas questões levantadas, o turismo no Brasil, ele é um turismo tradicional, ele está entrando em umas novas versões de que se pode ainda almejar mais diversidades e atendimentos de atividades turísticas a serem colocadas para dentro desse segmento no país, né? Está realmente, Miguel falou isso muito bem, está realmente muito aquém das possibilidades, acredito eu, de implementação, da impulsionamento a esse setor. Agora, para isso, de fato, o colega que está anônimo ali perguntou da questão do flag azul, são as bandeiras azuis, né, e soltou em Santa Catarina. Eu acho que um ponto essencial, lógico que tem os outros que a gente vai comentar, que é a questão que o Tiago ressaltou dos marcos, né, teóricos, os marcos regulatórios que podem dar condições a isso, mas a questão de conectar o público com o seu entorno e incentivá-lo a entender sobre as questões ambientais. Quando eu falo público, eu estou falando governo, eu falo população, eu falo a questão da educação ambiental em áreas costeiras, marinhas. Eu falo do governo com as questões de saneamento básico, que são essenciais para se criar um processo de turismo de forma sustentável em zonas costeiras. As zonas costeiras do país, que estão intrinsecamente relacionadas às indústrias de base costeira, elas são os ambientes, muitas vezes, onde se funciona o turismo, os mais precários que existem. Como que você quer pegar? O turismo, geralmente, é um local dentro do ambiente marinho que a gente está trabalhando, nas zonas costeiras e marinhas, né? Usando esses ambientes. O turismo exige um ambiente que seja visitável, né? É um turismo, né? E aí ele tem que trabalhar dentro desse processo de educação ambiental e dentro das questões de assumir, em termos de política nacional, esse processo de desenvolvimento que está integrado com a questão do saneamento básico em áreas costeiras, com a questão dos investimentos em educação para essa área e interagir essa educação sobre o uso desses ambientes. Quando coloca o colega que perguntou numa pergunta anônima também, você acha que o projeto de lei, esse projeto de lei, só para deixar claro, é aquele projeto de lei que trabalha sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma marinho brasileiro. Dentro desse projeto de lei, a gente usa muito a entender o projeto de lei junto com a parte de economia ambiental, porque está intrinsecamente ligado, porque nesse projeto de lei, o desenvolvimento científico, tecnológico, que tenta entender tudo isso, está integrado com a questão das compensações de impactos negativos de atividades humanas realizadas nesse bioma marinho. Então, essas ações do uso e de forma desordenada, o uso de forma de degradar o ambiente e toda essa relevância desse processo de trabalhar isso dentro da economia oceânica sustentável, aquela que eu estava colocando, onde se tem os dois pilares, não que se queira, observe bem, eu estou falando de economia, não estou falando do indicador da economia. A economia oceânica sustentável, aquela economia onde que se produz de forma equilibrada com o ambiente marinho. Então, se você trabalha isso em conjunto, óbvio que essa política nacional ela é crucial, ela inclusive é um marco regulatório para poder a gente trabalhar de forma eficiente e produzir essa oferta desse turismo atrativo e que
faça com que ele suba muito mais desse aquém que ele é hoje, né? Há possibilidade de se fazer isso. Agora, tem que ter investimento objetivo para isso, tem que ter, além dos investimentos, essa educação ambiental no sentido amplo, tanto federal quanto da população, quanto no próprio ensino, e essa conscientização no coletivo para alavancar um processo de turismo mais evoluído dentro tendendo a esse turismo sustentável dentro da nossa economia, da nossa costa, que é linda e carece dessa estrutura ao longo de toda a costa, né? Você pode observar quando você tem um ambiente, um pedacinho da costa brasileira, onde se coloca mais investimentos, se tem esse cuidado, né, de trabalho, mas com muito dinheiro e lugares onde mais privilegiados, você tem uma qualidade turística bem organizada mesmo, porque ela está uma ilha num universo onde você não consegue se erradicar isso muitas vezes para toda a extensão que a gente vive hoje. Acho que é isso. Acho que deu uma geral nas três respostas, né? Obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Então, para concluir a nossa mesa, doutora Andréa. Bom, primeiramente, obrigada pelos questionamentos. Eu só gostaria de comentar que foi colocado ali, o Miguel apontou o livro do Valor do Mar, e eu tenho uma grande satisfação de ter feito parte, né, de escrever um dos capítulos desse livro, que para mim é uma grande honra. Então, é algo muito, muito feliz para mim dentro do meu currículo, tá? Bom, especificamente iniciando a questão do turismo, eu creio que nesse momento atual, nós temos que acrescentar um ingrediente aí nessa discussão, que é a pandemia. Então, quer dizer, houve uma ruptura, não sabemos por quanto tempo, mas houve uma ruptura naquele modelo um pouco mais tradicional que estava sendo tratado o turismo, né? Aquele turismo de grande massa, de grande quantidade de passageiros dentro dos cruzeiros, que aportavam, né, alguns aportavam na nossa costa na costa nordeste, desculpa, na costa sudeste, e até um pouco em menos quantidade, mas também que aportavam aqui na nossa costa sul, né, aqui na cidade do Rio Grande, né, nós recebíamos às vezes alguns cruzeiros. Isso haverá uma mudança, nós já estamos sentindo, com certeza ele foi um setor imensamente impactado por essa triste situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, o turismo, ele existe, vamos colocar assim, que até nós temos uma tranquilidade com relação a todos esses efeitos desse triste vírus, nós teremos aí algumas adaptações a serem realizadas. Então, temos um antes e um depois, não sabemos quanto tempo durará. Então, esse turismo de grande massa que era feito anteriormente, ele não vai, pelo menos por algum tempo, poder ser viabilizado. Então, isso já é um ponto de inflexão, isso já é alguma mudança que vai ocorrer, né? Mas, enfim, com específico a Santa Catarina, que foi a pergunta da nossa audiência, desculpa, eu me esqueci o nome acho que é Mané, né, do que fez a pergunta. Santa Catarina é uma cidade é um estado que realmente atrai muitos turistas, inclusive internacional. As nossas estradas aqui da região sul ficam lotadas no verão, né, de turistas argentinos que estão subindo para a costa, né, catarinense e de outros países também. Então, ele é um lugar extremamente demandado pelo turismo. E nós acreditamos que os próprios investimentos que a Marinha tem feito dentro do ambiente da construção naval também impactará a questão do turismo, porque são 4 submarinos sendo
construídos, e tem mais outras classes de navios que também estão sendo construídos, que estará um contingente de trabalhadores, mas que também trará suas famílias e, enfim, talvez abrirá mais a visibilidade do Estado. Então, Santa Catarina é um estado que creio que, em termos de turismo, é um estado que está sendo bem visto, vamos colocar assim, nacionalmente, além do nosso Nordeste. Outro ponto também a se destacar na questão do turismo, que levam vantagem, por exemplo, na nossa região sul, é a questão do tempo, né? Nós temos esse inverno rigoroso, que a questão, né, o Sudeste, o Nordeste, o próprio Norte, né, e até Santa Catarina ali já é um pouquinho mais ameno, né, não tem, e nós temos um inverno rigoroso, isso também nos atrapalha um pouco na questão do turismo, né. Bom, eu creio que a questão, isso vale para todas as atividades, mas o turismo ele gera uma capacidade talvez um pouco maior de integração dos atores. Então, como eu comentei anteriormente, você tem, de repente, uma plataforma que de repente pode ser desativada, então ela pode servir como um ambiente para ser visitado, ou integrar o pescador nessa, por mais complexo que seja, nós sabemos que existem vários estudos determinando a complexidade de colocar o pescador dentro dessa cadeia, mas é algo que pode ser feito com todos os cuidados, né? Então, existe aí uma possibilidade. Então, integração dos atores, né? Compartilhamento das infraestruturas, como eu tinha comentado. Creio que o turismo se beneficia com certeza muito bem disso, né? E aí outro ponto, puxando um pouco pela última questão da regulamentação, é importante nós reduzirmos as assimetrias de informação, ou seja, quanto mais regulamentado, quanto mais transparente tiver as informações, mais os investidores, né, mais a sociedade se sentirá à vontade de participar e os investidores de investir e o financiamento e o crescimento azul se expandir. Então, são vários pontos que com certeza podem ser trabalhados, uns mais complexos, outros um pouco mais simples, né? Nós temos a questão de os municípios não receberem a mesma atenção do Estado, que logicamente não devem receber a mesma atenção da nação. Então, são vários também, né, entes que devem ter suas particularidades respeitadas, né? Entrando um pouquinho, invadindo um pouquinho a tua praia, digamos assim, Tiago, né? Então, são vários pontos que devem ser trabalhados em conjunto. A economia do mar, né, essa parte oceânica, ela é extremamente grande, transversal, então uma solução não existe e nem como copiarmos soluções externas, e sim sempre uma adaptação, um estudo aprofundado das nossas realidades, das nossas vantagens, das nossas fragilidades. Creio que é mais ou menos nesse aspecto que nós tendemos ao crescimento e ao fortalecimento, né? Obrigada, né? Bom, muito obrigado a Andréa, a todos os painelistas. Pelo adiantado da hora, eu agradeço muito a participação de todos. Passo, então, a palavra ao nosso cerimonialista para dar algumas informações do evento. Obrigado, Tiago. Agradecer pela sua moderação, a todos os palestrantes desta sessão. Nós vamos encerrar a programação aqui nesta sala, lembrando que amanhã iniciaremos as atividades pontualmente às 7h30 da manhã, horário de Brasília, e queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Bracel, a Veracel Celulose, a Bahia Gás, são os patrocinadores deste nosso evento, sem eles seria impossível esta realização, agradecendo a participação de todos, e iniciaremos em outro link o primeiro encontro da Rede Nordeste de Meio Ambiente, que tem como tema central a economia pós-pandemia no Nordeste brasileiro, diálogos para perspectivas conjuntas, aqui mesmo na plataforma Zoom, porém em outro link. Quem ainda não se inscreveu, está acompanhando aqui neste evento, acesse o site foroeconomiazubahia.com.br, confira a programação e se inscreva. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela participação. Tiago, palestrantes, muito obrigado.